Fazia um tempo que eu não fazia esses vídeos comentando treta de Big Brother. É porque nas últimas semanas não aconteceu nada que me motivava a tecer algum comentário aqui no canal. E a propósito, eu devo dizer que chamar esse tipo de coisa de treta, de forma meio assim, né, desmerecedora, digamos assim, eu acho que é meio bobo, às vezes até. Algumas das coisas que eu vejo acontecendo no Big Brother são, na verdade, um pequeno microcosmo, são a pontinha do iceberg de coisas que acontecem ao nosso redor que às vezes a gente não percebe. E essa situação é uma delas. Antes de entrar nesse negócio, dois recados. Eu sei que o áudio tá uma porcaria, o meu microfone de lapela morreu no meio do meu último vídeo, tem um novo chegando aí já na Amazon, só que eu tenho que esperar aqui, de repente você vai ouvir a campainha tocando. E eu sei que ninguém se importa com essas paradas técnicas, que o áudio tá ruim, o volume, a imagem tá uma qualidade ruim. Ninguém se importa com isso, é coisa que o youtuber decide que isso é muito importante, ninguém se importa, eu sei disso. A outra coisa é isso aqui, eu achei essa carteirinha da escola de quando eu tinha, sei lá, mano, 16 anos. E me lembrou uma história muito boa de quando eu era moleque, que eu sei que foge pra caramba do assunto do vídeo, mas eu acho que vale a pena comentar, porque eu nunca contei isso aqui no canal antes. O que aconteceu é o seguinte, uma vez... Então, foi isso, eu não soube o que aconteceu depois disso, e nunca vou saber talvez. Eu sei que demorou pra caramba, 8 minutos pra contar uma história que não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas vocês vão me perdoar e eu espero que passe na edição. Mas vamos ao assunto, a treta entre Rodolfo e João. Recentemente, Rodolfo foi um dos participantes do Big Brother que foi submetido a vestir a fantasia de monstro. Basicamente, pra quem não acompanha muito o programa, como é o meu caso, eu comecei a assistir Big Brother só esse ano. E eu vou dizer um negócio, talvez Big Brother nunca foi tão necessário quanto esse ano. A alienação voluntária, ela é necessária até um certo ponto para que você não fique louco. Então muito obrigado Big Brother e Boninho. Talvez esse programa nunca foi tão necessário na vida do brasileiro como está sendo esse ano. Mas vamos à situação, como eu falei, no Big Brother tem uma brincadeira que é o monstro, em que participantes são obrigados a usar fantasias ridículas como parte de uma prenda. E a fantasia no caso era de Homem das Cavernas. Um dos participantes, Rodolfo, que é um dos protagonistas da situação, comentou que a peruca que ele estava usando lembrava o cabelo do João, que é um participante negro do programa que usa o cabelo em estilo afro, black power. Houve uma resistência ali imediata da comparação, mas não foi elaborado com exatidão por que aquilo tinha incomodado o João. Rodolfo pareceu não entender, ele estava na percepção dele, ele está só dizendo que o cabelo assim, é volumoso e tal, o cabelo do brother é volumoso também, é escuro, é crespo, é parecido, foi mais ou menos, eu imagino, isso que ele quis dizer. E antes que você comece a comentar aí, isso está passando pano, não é o caso, eu quero explicar o seguinte, para entender o que aconteceu, em vez de só ver o que aconteceu e você dar a sua tradução daquilo baseado nos seus preconceitos, na sua ideologia, na forma como você já vê o mundo, é importante tentar pelo menos compreender o que a pessoa quis dizer. Isso não quer dizer que a fala do Rodolfo não é racista, porque a minha opinião é que é. Mas existe uma diferença entre alguém que fala algo que pode ser interpretado como racista e a pessoa que é verdadeiramente no seu âmago racista mesmo. As duas coisas podem ser combatidas, e precisam na verdade, mas você não precisa da mesma intensidade para as duas. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. A confusão não estourou no momento ali da comparação. Teve um certo atrito entre alguns dos participantes, mas ficou meio que por ali. Algum tempo depois disso rolou o jogo da discórdia, que é o momento na competição em que os participantes têm que tecer comentários lisonjeiros e mais críticos aos outros participantes. Eles colocam uma espécie de placa num cavalete com caricaturas de todos os participantes e 3 flechinhas. Uma flechinha indica o melhor jogador, a outra flechinha indica o pior jogador e a terceira flechinha indica o jogador que joga mais sujo. E os participantes precisam tecer comentários de por que eles estão assinalando esses valores a cada um dos participantes lá. E aí, quando foi a vez do João, ele decidiu dar a flechinha lá de joga mais sujo no Rodolfo, e ele explica que a comparação foi algo que muito o machucou, e ele tentou explicar por que aquilo machuca, e o Rodolfo se recusou a aceitar a sua explicação. No ato, o Rodolfo mais uma vez exerceu uma certa resistência àquela crítica que ele estava recebendo, o que é perfeitamente normal, para ser completamente sincero. Qualquer pessoa que é subitamente surpreendida com, olha, aquilo que você falou, que você talvez nem tenha pensado dessa forma, aquilo pode ser interpretado dessa forma aqui, e isso é algo que seria melhor se a gente evitasse, você não acha? Basicamente essa a ideia por trás. Mas ninguém gosta de ser surpreendido com um erro, então todo mundo tem a tendência de se explicar, de dizer que não foi a intenção e tal. E o João rebateu aquilo imediatamente, dizendo que ele está cansado de ouvir, tanto dentro quanto fora da casa, que não é a intenção machucar, ninguém nunca tem a intenção de machucar. Isso eu acho que é bastante pontual, realmente. O tipo de racismo que a gente tipicamente vai ver de forma mais
com mais frequência é o racismo não declarado, o racismo não intencional, o racismo em que você, sem saber, está reproduzindo uma fala que coloca pessoas negras para baixo, sem que você mesmo perceba. Não é culpa sua, você não é Hitler porque você fez essa comparação, digamos, na melhor das hipóteses, infeliz, mas ainda é um momento para você refletir por que aquela linguagem existe, por que você se sentiu à vontade para falar aquelas coisas e como elas podem ser interpretadas uma vez que saem da sua boca. Então eu compreendo os dois lados, eu compreendo o João dizer que ficar frustrado e começar a chorar, porque é mais uma resposta que ele deve estar acostumado a ouvir isso a vida dele inteira. E não tive intenção, não foi por mal, você é muito sensível. Eu consigo entender isso. O Rodolfo, talvez eu esteja dando muito crédito pro cara, mas eu imagino que ele não é um membro da Ku Klux Klan. Então eu acho que ele não é um neonazista. Então eu acho que ele não pensa em seu âmago, negros são inferiores do que pessoas brancas. Eu não acho isso. Só que ao mesmo tempo, ele não para pensar que a representação de pessoas, digamos, selvagens, em cartoons antigos que eram mais explicitamente racistas, basicamente comparavam pessoas negras com homens das cavernas. Fica especialmente problemático quando você para pensar que homens das cavernas, o que a gente entende na cultura popular, quando a gente pensa em homens das cavernas, na verdade, a gente está falando de hominídeos pré-históricos que eram um pouco mais próximos dos nossos antepassados, primatas, do que seres humanos são. Então, na melhor das hipóteses, quando você considera o histórico dessa representação de homem das cavernas, de homens selvagens, né, com cabelão, com ossinho no meio. Então, se você levar em consideração esse histórico artístico, não é tão esquisito que uma pessoa negra não goste de ser comparada, ainda que bem tangencialmente, com a figura de um homem primitivo. E talvez, na real, esse seja o real problema da situação, porque vendo o vídeo, ninguém parecia saber explicar para o Rodolfo por que exatamente que seu comentário seria ofensivo para uma boa parte das pessoas negras que a ouvissem, especialmente se forem o alvo da comparação. Era um momento que eu acho poderia ter sido bem didático se alguém ali tivesse uma leitura um pouco mais completa da situação que pudesse ajudar o Rodolfo a entender a sua ofensa. Agora, se você tenta de todas as maneiras e a pessoa ainda não quer reconhecer, aí eu não sei mais o que você pode fazer. Mas que faltou uma tentativa melhor de explicar isso pro cara, na minha opinião, eu acho que rolou. E até agora, provavelmente, ele não deve achar que falou nada de racista. Ele deve ainda achar que as pessoas estão apenas sendo muito sensíveis. Agora, só porque algo pode ser interpretado erroneamente, não quer necessariamente dizer que essa foi a intenção do cara. Só que o problema é que a intenção não importa, porque quando você faz essa brincadeirinha, essa piadinha, ainda existe aquele subtexto de tipo, tá vendo, ele é diferente de mim, ele é um pouco mais selvagem do que eu, porque o cabelo dele lembra o cabelo de um homem das cavernas. É um pouco... O cara que cresceu ouvindo esse tipo de coisa, é óbvio que ele não vai aceitar isso de boa. Ele vai querer se posicionar. Algumas pessoas, entretanto, disseram que, porque é uma competição que vale 1,5 milhão de reais, além das oportunidades fora da premiação, é um pouco natural, é esperado até a gente pode dizer, que o participante, por saber que vai se beneficiar para aquele ângulo, ele vai investir mais naquilo. Isso quer dizer que a resposta dele é ilegítima? Claro que não, porque para cada João que se beneficia porque ele falou, pô mano, aquilo que você falou foi meio racista comigo, sacanagem, você podia ter pedido perdão. Para cada um João que passa por isso porque tá rolando uma competição e talvez ganhe dinheiro se ele montar em cima disso, existem milhões de outros que são ofendidos de forma parecida e fica por isso mesmo. Eu acho que faltou no momento, né, era muito emocional, ali faltou ao João e outros participantes. Aliás, eu não digo nem outros participantes, porque ninguém ali estava na posição de se meter no meio da situação. Era o momento do João se pronunciar, então acho que alguém se meter ele também não teria muito sido bom. Mas se alguém tivesse a oportunidade de explicar pro Rodolfo dessa forma, tipo, mano, existe um histórico de representar pessoas negras dessa forma, tentando insinuar que são selvagens, que são mais primitivos e tal, e quando você faz um comentário como esse, muitíssimo provavelmente não foi sua intenção, não passou isso pela sua cabeça, mas você está reforçando esse debate. E a gente, como sociedade, a gente está chegando num ponto em que a gente está repensando muito das coisas que a gente fala. Algumas coisas, tem gente que problematiza, que eu acho que é levar um pouco pro lado extremo, mas não comparar as feições e a aparência de um homem das cavernas com um homem negro que está ali do seu lado, eu acho que todos podemos concordar que não pega super bem. Mas o que você acha sobre isso? Coloca aí embaixo, vai ter link aqui na porra da descrição, vai sempre ter um link, um like, 1 milhão de inscritos nessa porra agora. Se você não me segue nas redes sociais... Falei muito rápido. Se você não me segue ainda nas redes sociais, me segue nas... O que você está esperando, velho? É isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima.